Sessão extraordinária de julgamento das contas anuais de 2016, a ser realizada no dia 9 de agosto de 2021. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de julgamento de contas anuais de 2016, no dia 9 de agosto de 2021. Peço luz e sabedoria a Deus para conduzir da melhor maneira essa sessão extraordinária. Vamos dar início à ordem do dia para o julgamento das contas anuais de 2016 da Prefeitura Municipal de Boituva. Peço ao senhor secretário que leia o projeto de decreto legislativo número 42, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativas ao exercício de 2016. Projeto de decreto legislativo número 42, 2021. Autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativas ao exercício de 2016. Peço ao senhor secretário, que também é o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao processo das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativas ao exercício de 2016. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha de casa, prefeito Edson aqui presente, doutor Wendel, demais funcionários da casa. Quero aqui primeiramente, senhor presidente, agradecer, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, tendo como membros o vereador Neto, o vereador Flávio, agradecer nossos assessores, Vanessa, Edilson e Alfredo, pelo trabalho árduo na montagem desse parecer, aos advogados e assessoria jurídica dessa casa que nos tiraram todas as dúvidas que tínhamos. Vou fazer a leitura do parecer. Parecer número 002/2021 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referente TC 004276/989/16-7, contas do exercício de 2016, prefeito à época Edson José Marcusso. Parecer prévio desfavorável das contas anuais de 2016 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Infringência ao artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inexistência. Precedentes do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em situações semelhantes com juízo favorável de aprovação. 2. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não comprovação, interpretação majoritária do referido dispositivo que leva em consideração o ato de contrair obrigação de despesa no momento da assunção da obrigação, ou seja, da emissão do ato administrativo gerador da despesa, da data de assinatura do contrato, convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres, e relevância do simples cálculo aritmético sem aprofundar a análise do momento do nascimento da despesa. 3. Aplicação da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Consideração por ocasião de julgamento dos obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, bem como as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente público. 4. Parecer pela aprovação das contas anuais do município de Boituva do exercício de 2016. 1. Relatório. Nos termos do artigo 285-F do Regimento Interno, após a apresentação de defesa pelo interessado, deve essa comissão emitir parecer e projeto de decreto legislativo acolhendo ou refutando de forma fundamentada o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Pois bem, devidamente intimada, a parte interessada, por meio de advogado constituído, apresentou sua defesa. Não requereu a produção de provas. Sendo assim, feitas tais considerações, passamos ao parecer. 2. Do descumprimento do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Análise do Tribunal de Contas. Déficit de arrecadação no montante de R$ 282.850,98,
0,16% da receita prevista de R$ 174.293.282,69. Resultado da execução orçamentária foi deficitário em R$ 13.587.015. 7,81% da receita efetivamente arrecadada de R$ 174.010.431,71. Não amparado pelo resultado financeiro do exercício anterior, também deficitário em R$ 5.219.954,14. Resultado financeiro foi deficitário em R$ 19.241.850,37. O déficit financeiro apresentou 40 dias de arrecadação da RCL, portanto, acima da margem tolerada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e desta forma impactará negativamente nos orçamentos futuros. O estoque de restos a pagar aumentou em 119,57% em relação a 2015, de R$ 12.114.518,83 para R$ 26.599.776,30, destacando-se que a maior parte é constituída de restos a pagar processados. O endividamento a longo prazo também sofreu acréscimos em relação a 2015, de 131,11%, de R$ 2.647.713,32 para R$ 6.119.140,21. Em razão de parcelamento de débitos previdenciários junto à Receita Federal, o saldo da dívida ativa aumentou 129,59%, de R$ 19.097.810,39 em 2015 para R$ 43.846.478,70 em 2016, demonstrando precários esforços arrecadatórios. A disponibilidade financeira de R$ 7.981.007,38 frente ao passivo financeiro da municipalidade de R$ 28.031.022,95, demonstra um índice de liquidez imediata de apenas 0,028%, portanto, o insuficiente para honrar seus compromissos de um curto prazo. No que se refere às alterações realizadas no orçamento, a equipe de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo observou que alcançaram um montante de R$ 53.502.319,42, equivalente a 26,35% das despesas inicialmente fixadas, portanto, acima da margem permitida pela Lei Municipal número 2.555, de 10/12/2015, da LOA, que em seu artigo 6º autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 17% do total estimado do orçamento, percentual já elevado e superior ao recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Comunicado SDG, números 29/10 e 35/15. Defesa do interessado. O déficit em comento não ocorreu por gestão irresponsável do gestor público, tampouco infringiu o artigo 1º do artigo 1º da LRF, pois todas as ações praticadas em sua gestão buscaram o equilíbrio entre a receita e despesa, por meio da evidenciação contábil e transparência necessária, consoante análise pormenorizada dos demais índices contábeis, financeiros e constitucionais. A defesa, senhor presidente, apresentou uma tabela da meta de gestão pública, está ali no telão. Aplicação do ensino, o estabelecido é o mínimo de 25%, efetivado 32,20%. Despesas com profissionais do magistério, o mínimo exigido é de 60%, estabelecido, efetivado 73,63%. Utilização dos recursos do Fundeb, mínimo de 95% no exercício e 5% no primeiro trimestre do exercício seguinte. O efetivado foi de 100%. E na saúde, estabelecido a mínima é 15%, foi efetivado 27,29%. Despesas com o pessoal, máximo de 54%, efetivado 50,43%. Transferências ao Legislativo, 1,91%. Em outras situações, o Tribunal de Contas admitiu déficits superiores a 30 dias da arrecadação da receita corrente líquida. Cita como precedentes o município de Marília, TC 2383/026/15, e Nova Odessa, TC 2216/989/15, que tiveram déficits financeiros superior a 52 e 32 dias, respectivamente.
pede a aplicação da teoria da decisão mais benéfica ao gestor público, que o julgamento das contas deverá ser avaliado sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade. Dedução. Os apontamentos podem ser afastados. Existem precedentes dentro do próprio Tribunal de Contas de São Paulo que admitem déficits orçamentários que ultrapassem 30 dias da arrecadação da Receita Corrente Líquida, RCL, como se observa dos julgados citados pela defesa do município de Marília e Nova Odessa. Para demonstrar o descompasso no entendimento do Tribunal de Contas, que em nenhum momento pôde vincular o julgador legislativo nas contas do exercício 2017, TC 6754-989-168, do então prefeito Fernando Lopes da Silva. Houve déficit financeiro equivalente a 42 dias de arrecadação da Receita Corrente Líquida e, pasmem, recebeu o beneplácito do Conselho Relator, Dr. Renato Martins Costa, que emitiu o parecer favorável. Observem o trecho do julgamento. No plano fiscal, a execução orçamentária resultou o déficit de 6,12%, situando o déficit financeiro em R$ 22.985.882,50, o equivalente a 46,72 dias de arrecadação. O índice de liquidez evidenciou que para cada R$1 de dívida, a Prefeitura dispunha de apenas 30 centavos para saldar dívidas de curto prazo. No longo prazo, o endividamento registrou aumento de 143,35%, passando de R$ 6.119.140,21 para R$ 14.890.860,13, em função do parcelamento das obrigações previdenciárias. Em face de todo o exposto, voto pela emissão do parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativas ao exercício 2017, executados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal. Não há como ter dois pesos e duas medidas. Se em 2017 foi razoável o déficit financeiro de 42 dias de arrecadação da RCL, não podemos condenar o responsável pelas contas anuais de 2016, que fechou o exercício com 40 dias de arrecadação da RCL. Comparando, 2017 teve um resultado bem pior que 2016, e mesmo assim obteve o parecer favorável. Um absurdo jurídico, com o devido respeito à Corte de Contas, que merece a pronta intervenção dessa Casa de Leis, que por atribuição constitucional tem a última palavra no julgamento de contas anuais. A consequência desse déficit, estoque de restos a pagar, endividamento a longo prazo, disponibilidade financeira para dívidas de curto prazo, igualmente podem ser relevados, eis que decorrem da deficiência financeira que em nenhum momento se afirma não existir, mas sim estar em margem considerada razoável. Novamente, se valendo das contas anuais de 2017, observe o resultado. O índice de liquidez evidenciou que para cada R$1 de dívida da Prefeitura dispunha apenas 30 centavos para saldar as dívidas de curto prazo. No longo prazo, o endividamento registrou aumento de 143,35%, passando de R$ 6.119.140,21 para R$ 14.890.860,13, em função do parcelamento das obrigações previdenciárias. Ou seja, a gestão posterior, sem adentrar em mérito político, teve execução orçamentária em situação pior que o exercício de 2016. A dívida de longo prazo evoluiu de 131,11% para 143,35%. A liquidez, dívida de curto prazo, de 28 centavos para 30 centavos. Ou seja, em palavras leigas, o exercício de 2017 demonstrou uma execução financeira pior que o exercício de 2016. E mesmo assim, o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi favorável. Quanto ao saldo de dívida ativa, que significa despesas que precisam ser cobradas judicial ou extrajudicialmente pelo município, seu aumento por si só não é razão para a reprovação de contas de governo. Citamos como precedente o TC 00017-02609, contas anuais da Prefeitura Municipal de Avanhandava, e TC 2333-02607, contas anuais da Prefeitura de Praia Grande. Além disso, não restou configurada qualquer situação de renúncia de receita, que, ao nosso ver, seria motivo indiscutível para emissão de juízo desfavorável. Já as alterações orçamentárias, aparentemente em afronta ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual, ao nosso ver, também pode ser revelado, isso porque o percentual previsto na Lei Orçamentária Anual, 17%, é para alterações orçamentárias, que não demandam a promulgação de nova lei.
podem ser feitas por meio de decreto do Poder Executivo. Artigo 42 da Lei número 4.320 de 1964. Essas alterações orçamentárias observam o percentual de 17%. O que ocorre é que o Tribunal de Contas computou nesse percentual as alterações orçamentárias que foram autorizadas por leis posteriores. Portanto, fora do limite de 17% concedido pela LOA. Nesses casos, nos valemos da lição de Clinton Gosser Simadon. Sim, a realocação de recursos é possível, no entanto, apenas poderá existir caso haja precisão, com autorização legal, ou seja, uma lei peculiar que a determine e explane as alterações orçamentárias, que se perpetram necessárias conforme o artigo 167, inciso 6 da nossa Magna Carta, como elucidado a seguir. Artigo 167, inciso 6, Constituição Federal de 88. São vedados a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Assim sendo, logo não são vedados a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, com prévia autorização legislativa. Nesse passo, há de salientar que fatores internos e externos são responsáveis por originar a necessidade de mudanças e contrafações no orçamento público. Uma ferramenta pouco utilizada e desconhecida principalmente pela população é a realocação de recursos ou meramente repriorizações das ações governamentais, que constituem na técnica de remanejar, transpor ou transferir recursos de uma dotação para outra ou de um órgão para outro. Para que possa ser exercitado o que é planejado dentro das variáveis orçamentárias de uma entidade pública, exige-se minuciosa desenvoltura e domínio do gestor público com as técnicas de planejamento. No entanto, quando a desenvoltura falha ou quando ocorrem fatores exteriores adversos, a brolha, a inópia, as mutações que, como vislumbrado, é admissível. Assim, entendemos que não restou descumprido os preceitos da Lei Orçamentária Anual, pois as dotações excedentes foram autorizadas por lei nos termos da Constituição Federal e não aberto o crédito adicional por meio de decreto. O máximo que poderia se registrar no caso em apreço é a ausência de planejamento, que por si só não constitui justa causa para emissão de juízo desfavorável. Situação que afiguramos reprovável, que aliás constitui até mesmo crime de ato de improbidade, é autorizar despesas não previstas em lei. Não foi o que ocorreu nas contas anuais do exercício 2016. 3. No descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Análise do Tribunal de Contas. Indisponibilidade para pagamento das despesas contraídas no período vedado, ou seja, de maio a dezembro de 2016, uma vez que a Prefeitura, no último ano de mandato, possuía uma liquidez de R$ 10.733.828,18 em 30/4/2016, que aumentou para R$ 16.212.501,42 no encerramento do exercício. Aí vamos ter uma tabelinha ali da evolução da liquidez entre 30/4 e 31/12. Vamos à defesa do interessado. Defesa do interessado. A correta interpretação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é uma das teses mais debatidas nos últimos tempos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pelo critério matemático estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficou demonstrada a indisponibilidade para pagamento de despesas contraídas no período vedado. Porém, em outras oportunidades, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entendeu que não houve descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante quadro abaixo. Aí nós temos o quadro. Temos aqui alguns municípios. Cidade de Pequerobi, onde foi desconsiderado o empenho de despesas acima de 1/12 em dezembro. Pirajuí, foi desconsiderada a apropriação de 4/12 do valor do 13º salário. Santo Antônio da Alegria, foi feita a exclusão dos restos a pagar advindos do exercício financeiro, pretéritos e outras despesas realizadas antes do período de vedação dos meses de janeiro a abril de 2012. Ouro Oeste, foi desconsiderada a apropriação de 4/12 do valor do 13º. E Santos, foi desconsiderada parcela do 13º do cálculo. Temos também a cidade de Catanduva, onde foi descontado o valor relativo aos encargos parcelados
excluído o montante equivalente a 4/12º do 13º salário. O caso do município de Boituva é idêntico, razão pela qual deve receber o mesmo tratamento. Com isso, deve ser desconsiderado o montante de R$ 4.783.636,86, referente ao 13º salário do cálculo apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Além disso, a ausência de registro de ingressos financeiros ocorrido no dia 31/12 de 2016, referente ao ingresso de transferência voluntária do governo estadual no valor de R$ 1.107.979,70, referente ao ICMS, IPI, exportação e Fundeb. Isso porque, de acordo com o artigo 35, inciso 1 da Lei número 4.320 de 1964, pertencem ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas, aplicando-se o regime contábil de caixa. Considerando esses valores, R$ 5.891.616,56, reduz-se a insuficiência ao final do exercício, descaracterizando a afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz ainda que o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, por ocasião do julgamento do pedido de reexame, foi favorável à tese adotada pela defesa. Dedução. Verificamos duas situações no caso enfrentado. Primeiro, apesar do plenário do Tribunal de Contas dar interpretação diversa, com exceção do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, há outros casos idênticos compostos pela defesa, onde fora atendida a demanda relativa ao 13º salário, para que não integre o cálculo para fins do artigo 42 da LRF. Eu não computo de receita que ingressou nos cofres públicos dentro do exercício financeiro, devendo nele ser considerado ante o comando expresso no artigo 35, inciso 1 da Lei de 4.320 de 1964. Só tais premissas já são suficientes para que o cálculo seja refeito, indicando que não houve afronta ao artigo 42 da LRF. Já a segunda situação é a interpretação correta a ser dada ao artigo 42 da LRF. Decisão acertada é aquela proveniente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que normatizou a interpretação do artigo em comento nos seguintes termos. 1. Independentemente do encerramento da gestão, coincidir ou não no exercício civil, aplica-se a regra do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, na apreciação das contas do gestor, de poder ou órgão, que estiver encerrando seu mandato. 2. Para apuração da disponibilidade líquida de caixa serão deduzidos: 1. A todos os encargos e demais compromissos a pagar até o final do exercício, inclusive os restos a pagar não processados de exercícios anteriores, independentemente da natureza da despesa contratada ser de caráter continuado ou não, revestindo-se ou não de caráter de essencialidade, emergência e cuja não celebração importante em prejuízo à continuidade do serviço público. 2. Os recursos de terceiros, como depósito e consignações, outras obrigações financeiras, os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados de exercícios anteriores, dentre outros. 3. A apuração da disponibilidade líquida de caixa e dos encargos e despesas compromissadas a pagar será individualizada por fonte de recurso. 4. O ato de contrair obrigação de despesa será considerado no momento de assunção da obrigação, ou seja, da emissão do ato administrativo gerador da despesa, da data de assinatura do contrato, convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres, ou na ausência desses, da data do empenho da despesa, na forma do artigo 62 da Lei 8.666 de 1993. 5. Artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000 não constitui impedimento para a celebração nos últimos 2 quadrimestres do mandato do gestor, por prazo superior ao exercício financeiro ou com previsão de prorrogação de contratos previstos nos incisos 1, 2 e 4 do artigo 57 da Lei 8.666 de 1993, desde que haja suficiente disponibilidade de caixa para pagamento das parcelas vincendas do exercício. 6. As obrigações de despesa contraídas nos 2 últimos quadrimestres do último ano de mandato inscritas em restos a pagar processados e não processados, com insuficiência de disponibilidade de caixa, configuram o descumprimento do caput do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, observado o disposto no inciso 5 do artigo 1º da decisão normativa. Ou seja, aquela Corte de Contas somente pode ser considerada afronta ao artigo 42 da LRF, se novas despesas forem assumidas dentro do período vedado.
A mera execução orçamentária de despesas já contraídas anteriormente não tem o condão de enquadrar o gestor público no famigerado dispositivo. Por isso, mais que o mero cálculo matemático deve ser considerado no momento que a despesa foi gerada. Se observado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, não foi considerado o período que as despesas foram geradas, apenas um mero cálculo matemático. É uma interpretação literal do dispositivo legal, e foi exatamente contra essa interpretação que o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho se insurgiu em sede de parecer prévio. Apesar de manter o não provimento do pedido de reexame, afastou a incidência do artigo 42, isso porque não foram contraídas novas despesas no período vedado. É esse o exame que a Corte de Contas deve fazer. O descumprimento do artigo 42 é exatamente a irresponsabilidade do gestor público, que contrai novas obrigações, despesa, sem cobertura financeira, e não aquele que apenas executa despesas já contraídas e empenhadas dentro do período permitido. Essa conclusão também chegou à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, por ocasião da apreciação das contas anuais do exercício de 2016, do chefe do Poder Executivo daquela urbe, cujo documento segue em anexo a esse parecer. Equivocada a conclusão do Tribunal de Contas, que sequer apuram quais foram os compromissos assumidos nos 2 últimos quadrimestres de 2016, limitando a simples comparação entre os resultados apresentados entre 30 de 4 de 2016 e 31 de 12 de 2016. Considerou-se nesse cenário os gastos de caráter continuado, que embora tenham sido empenhados nos 2 últimos quadrimestres, não foram assumidos nesse período, inclusive despesas que estavam vinculadas a convênios celebrados com órgãos estaduais, federais, quais, portanto, não comprometem os resultados contábeis do Poder Executivo Municipal. A mesma situação ocorreu no caso analisado. Se prevalecesse a orientação do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que é o entendimento adotado pelo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, o ato de contrair obrigação de despesa seria considerado no momento da assunção da obrigação, ou seja, da emissão do ato administrativo gerador da despesa, da data da assinatura do contrato, convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres. Pois, ainda que repetitivo, tal argumento, não houve a geração de novas despesas no período vedado no exercício de 2016. Apenas o cumprimento de despesas já assumidas, ainda que o empenho fosse realizado naquele período. A nosso ver, portanto, não estou descumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Conclusões. Pelo exposto, considerando os argumentos acima lançados, entendemos que o chefe do Poder Executivo, no exercício de 2016, não descumpriu o artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 42, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deve ser levado em consideração que a matéria jurídica possui contornos controvertidos, existindo, inclusive, decisões conflitantes no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, principalmente na análise das contas anuais de 2017 do município de Boituva, que mesmo apresentando resultados financeiros piores que o ano de 2016, teve parecer favorável. Trazemos para esse cenário também o artigo 22, caput e parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Na análise efetuada pelo órgão controlador, devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. É sabido que no momento de análise das contas anuais, tais dispositivos não existiam no mundo jurídico, mas agora, nesse momento, não só podem, como devem ser levados em consideração pelo órgão julgador legislativo. Por todo o exposto e ante a documentação apresentada, concluímos, pois, por unanimidade, pela aprovação das contas anuais do exercício 2016, de responsabilidade do senhor Edson José Marcusso, trazendo como anexo a minuta do decreto legislativo nesse sentido. Entretanto, relativamente ao mérito, especialmente no tocante à autonomia e discricionariedade do voto parlamentar, os membros reservam-se no direito de opinar em plenário. Sala da comissão,
5 de agosto de 2021, Rafael Alves Correia, presidente e relator, Flávio Nunes de Lima, vice-presidente, Antônio Jorge Pereira Neto, membro. Nesse momento, se fazem presentes o Dr. Wendel Klaus Ribeiro, advogado e defensor do senhor prefeito Edson José Marcusso, e também o senhor prefeito Edson José Marcusso, que terão 15 minutos para fazer a sustentação oral e sua própria defesa, respectivamente. Boa noite a todos os vereadores, em especial na pessoa do eminente presidente Joelmir, a quem cumprimento os demais julgadores deste ato. Gostaria, antes de iniciar, senhor presidente, de dividir o nosso tempo, apenas por uma questão de controle em nome da defesa, para que possamos fazer uma defesa, uma parte técnica e outra mais voltada para uma atuação política. Excelentíssimos senhores vereadores, boa noite a todos os espectadores, neste momento em que estamos aqui julgando as contas do exercício de 2016 do prefeito Edson José Marcusso, do município de Boituva. Gostaria de fazer uma explanação bastante sucinta, tendo em vista que o nosso tempo é bastante apertado, portanto, parabenizando a defesa técnica que atuou neste processo, com o Dr. José Américo, e também parabenizando a Casa pelo parecer expedido, juntamente com a Comissão de Orçamento. Nós aqui poderíamos abarcar diversos assuntos, todavia tivemos aqui, com a leitura desse parecer, já o exaurimento da matéria e da defesa, que foi bastante acertada em trazer os pontos cruciais que hoje podem ser questionados pelos vereadores, que são os julgadores políticos neste momento, e nós gostaríamos de adentrar sucintamente. Temos dois pontos que são o cerne da questão. O primeiro, que é a questão do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é artigo 1º, parágrafo 1º, e que nós podemos falar com todo convencimento de que não houve o ferimento por conta do gestor à época e o atual prefeito Edson Marcusso. O Tribunal de Contas entendeu no julgamento dele que havia a equivalência de 40 dias de déficit na arrecadação. Todavia, o entendimento do Tribunal de Contas é de 30 dias. Mas, ao mesmo tempo em que indica essa violação, em outros julgamentos, o Tribunal de Contas teve a complacência e, como disse também no parecer, o beneplácito de dar o entendimento, a concordância de que, quando houve a ultrapassagem dos 30 dias que eles têm como um limite para o déficit, nós tivemos aí em julgamentos diversos de até 52 dias, sendo que aqui nas contas de 2016 nós tivemos o equivalente a 40 dias de déficit. Então, não há nenhuma súmula por parte do Tribunal de Contas em que os vereadores, que são os julgadores,
possam se atentar e falar que essas contas foram feridas de morte. Pelo contrário, houve uma interpretação dos conselheiros do Tribunal de Contas, e essa interpretação, em outros casos, foi muito mais complacente, foi muito mais benéfica a outros julgadores. Portanto, cabe aqui, nesta questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, a correção por parte de Vossas Excelências deste equívoco que foi realizado pelos conselheiros do Tribunal de Contas, que não entenderam com 40 dias que o prefeito, na gestão de 2016, havia ainda a regularidade de suas contas, sendo que nós não podemos ir longe. Aqui mesmo, nas contas de 2017, no município de Boituva, com 42 dias, o mesmo Tribunal de Contas do Estado julgou e entendeu pela regularidade das contas. Então, há um entendimento de 2 pesos e 2 medidas. E cabe aos julgadores do ato, a Vossas Excelências, fazerem esta correção e aplicarem a justiça, afastando qualquer tipo de menção acerca desse parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, vamos rapidamente, abarcando o outro assunto que nós devemos falar, é sobre o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal também. Ao contrário do que entendeu o Tribunal de Contas, houve a regularidade das contas em 2016 por parte do gestor. Não houve a dedução dos valores lançados nas despesas de diversos quesitos pelo órgão julgador, órgão auxiliar que apontaria aí eventuais irregularidades. O entendimento novamente foi equivocado pelo Tribunal de Contas e que Vossas Excelências hoje têm todo o dever, em nome da Justiça, de retificar esse equívoco, afastando essa menção, assim como fez no pedido de reexame o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, que acertadamente afastou este entendimento de que o gestor, em 2016, estava ferindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, Vossas Excelências tenham a tranquilidade de, ao votar a análise destas contas, estarão aplicando a justiça quando fizerem pela aprovação, quando votarem pela aprovação. Tenho total tranquilidade em fazer esse pedido a Vossas Excelências, defendendo pela regularidade das contas do prefeito Edson José Marcus, quando da gestão de 2016, pois em nenhum momento houve qualquer tipo de ferimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, muito menos de crime. Então, ficam Vossas Excelências com total tranquilidade para votar. Senhor presidente, eu gostaria de ceder parte agora do meu tempo, pedindo somente que pausasse, para que o prefeito possa se valer do tempo restante. E caso necessário, eu retorno. Muito obrigado. Obrigado, Wendel. Para uso da palavra, o prefeito Edson Marcus. Lembrando que a defesa tem 15 minutos para se manifestar. Uma boa noite a todos os senhores e senhoras vereadores, todos os senhores e senhoras aqui presentes, assessores principalmente. Presidente Uca, agradeço aí pela oportunidade. Quero aqui fazer uma menção especial aos técnicos, né? Todos os técnicos que trabalharam nesse processo, aqueles que perderam ou investiram horas de trabalho e estudo para poder colocar aí as suas ideias e chegar às conclusões. Agradeço ao Dr. Wendel pela fala, inicialmente, dessa votação.
O que eu gostaria de destacar é que, com relação ao Tribunal de Contas, nós temos apenas e meramente um parecer, não é uma decisão. O tribunal opina. E, desta forma, a decisão cabe aos vereadores. Uma vez que, se não fosse assim, não precisava de votação da Câmara. Se o tribunal fosse definitivo, nós não precisamos ter este ato nesse momento. O tribunal é opinativo. E, como todos nós vimos, através dessas apresentações que foram feitas, sobejamente discutidas, muitos outros municípios, inclusive no próprio ano de 2016, tiveram contas com situações absolutamente análogas, aprovadas com parecer favorável. Nós já vimos isso em alguns casos com relação a essa postura do tribunal. São as câmaras dos tribunais, tanto no nosso caso em São Paulo como em outros que diferem, porque a lei é uma só, para todos. No entanto, o entendimento, de citar da Câmara de uma forma, de outra Câmara de outra forma. Isso não só no Tribunal de Contas, na Justiça Comum, na Justiça Eleitoral, na Justiça Trabalhista. Em todos os lugares nós vamos encontrar situações de discordância. No entanto, aqui especificamente, a decisão não cabe ao tribunal. Ele apenas emite um parecer. A decisão cabe aos nobres julgadores de hoje, que são vossas excelências, que, analisando à luz dos fatos e a realidade que vivemos hoje, poderão, obviamente, tomar uma decisão com bastante tranquilidade. Eu coloco de uma forma bastante rápida também, da maneira como que o Wendel, que me antecedeu, colocou, essa questão do déficit. Eu acho que isso está bastante claro, que isso é uma interpretação, é uma orientação do tribunal, que esse déficit não ultrapasse 30 dias. E quem se lembrar do que nós passamos naquele período de 2013 a 2016, com as mudanças que tivemos no país, com inclusive a deposição de uma presidente da República, nós vivemos momentos muito conturbados na economia. E isso refletiu, sem duvidamente, refletiu nas arrecadações dos municípios. Portanto, os 40% que nós excedemos foram excedidos em diversos outros municípios com um valor muito mais alto. Já visto o caso aqui de Boituva um ano depois, em 2017. Mas com relação ao enquadramento que o tribunal sugere da Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 42, eu acho que ficou muito claro aqui, principalmente nesse parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que com relação ao momento em que se cria essa despesa do 13º, ela não foi criada no período eleitoral, ela foi criada desde sempre, ela foi empenhada no período eleitoral, que em tese não deveria ter sido. Acho que aí uma multa, uma orientação, um posicionamento do tribunal, um alerta do tribunal seria o suficiente. Não deveria ensejar uma sugestão de não se aprovar as contas, porque não foi uma despesa nova, uma despesa que todo mundo sabe que todo ano tem, que é o 13º. Ele apenas foi empenhado no momento, vamos dizer assim, tecnicamente errado. Mas isso não foi uma despesa nova, ninguém inventou nenhuma despesa que já não fosse de conhecimento de todos que existia. Por outro lado, também não se entendeu naquele momento que o dinheiro do pré-sal, 1,1 milhão, que foi depositado nas contas do município no dia 31 de dezembro, ele não foi computado como receita daquele período, e deveria ter sido, como a própria situação da data. Ele foi depositado, ele só foi usado depois, mas ele foi depositado. Então, a soma desses dois retiram o nosso município, retiram as nossas contas dessa situação. Mas, como o tempo não permite, e vocês efetivamente já tomaram conhecimento dessa situação, porque todos tiveram acesso a esse parecer, eu gostaria de, encerrando aqui, dizer que existem todas as condições jurídicas, sim, dessas contas serem aprovadas, porque isso já aconteceu em diversos outros municípios, inclusive no mesmo período.
E esse pedido de apoio que eu faço aqui para encerrar, levando-se em consideração todo esse trabalho que nós temos desenvolvido juntos, executivo e legislativo, e todo esse trabalho que tem sido extremamente produtivo para a nossa cidade. Não vamos, com esta posição radical que eventualmente poderia acontecer, tentarmos ou conseguirmos desviar o foco do nosso trabalho. Nosso foco hoje é pelo progresso, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da cidade, e todos nós temos juntos feito isso, executivo, legislativo. Portanto, vamos continuar assim. É esse apelo que eu faço aos senhores vereadores, nobres julgadores dessa noite, que continuemos trabalhando juntos, sim, para o progresso e desenvolvimento da nossa cidade. Que Deus abençoe a decisão de vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado pela oportunidade. Dando sequência a esse julgamento, agora dou a palavra aos vereadores que se inscreveram para que se possam manifestar por até 15 minutos, sendo vedada a sua interrupção, com exceção de aparte, e para manter o decoro parlamentar. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal para confirmar a presença dos vereadores, dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Adilson. Presente. Vereador Anderson. Presente. Vereador Antônio. Presente. Vereador Flávio. Presente. Vereador Irã. Presente. Vereador Irani. Presente. Vereador Joelmir. Presente. Vereador Lucas. Presente. Vereadora Maria Cecília. Presente. Vereador Nelson. Presente. Vereador Rafael. Presente. Vereadora Sandra. Presente. Vereador Tiago. Presente. Conforme a inscrição, fará uso da tribuna vereador Anderson Davi Nogueira Martins. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, nossos assessores que estão na casa, bem como o prefeito e seu advogado, saúdo todos vocês com uma boa noite. Gostaria de iniciar minha fala na tribuna dizendo um motivo que me traz aqui. Tenho convicção de que nós precisamos, como pessoas públicas, esclarecer a municipalidade do ato importante que está acontecendo aqui nessa noite. Como já mencionado, nós iremos votar pela aprovação ou pela reprova das contas de 2016. Em 2016 eu não estava aqui, como já mencionado anteriormente por algum outro parlamentar, mas é a nossa atribuição votar. E acredito que todos nós fizemos com afinco a avaliação dessas contas, dos pareceres, a fim de que nós possamos discutir isso aqui hoje em alto nível. Então, preciso, sem sombra de dúvidas, me manifestar nessa noite. E, ao meu ver, existem duas formas de nós discutirmos essas contas aqui nessa noite. Existe uma forma técnica e uma forma política. Tecnicamente falando, nós podemos avaliar que tivemos um parecer contrário do Tribunal de Contas, e tivemos um parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos dessa casa. É óbvio que, nos apontamentos do Tribunal de Contas, existe uma coerência de algumas falhas administrativas. Assim como é óbvio que no parecer dessa comissão que eu respeito, da Comissão de Orçamento dessa casa, foi bem pontuado algumas situações que outrora talvez estivessem obscuras para nós. E nessa avaliação afirmo aos senhores vereadores e à população que nos ouve que existem argumentos plausíveis para se votar a favor, assim como existem argumentos plausíveis para se votar contra. Então, tecnicamente falando, eu respeitarei cada um dos senhores, independente do voto que hoje a decisão que os senhores tomarem. É necessário que a população entenda isso, que diante dos pareceres e diante das contas que nós avaliamos, existem sim argumentos plausíveis para se votar contra e se votar a favor.
E nós, tecnicamente, avaliamos e iremos fazer essa votação. E existe a forma política de se discutir isso. E politicamente falando, de coração, senhores, acredito que é hora de nós desarmarmos os nossos palanques. Uma vez que a discussão precisa ser em prol da nossa comunidade. E precisamos votar essas contas nessa noite, não movidos por paixões partidárias e muito menos por pressão de alguns grupos políticos. Precisamos analisar friamente essas contas, tecnicamente e principalmente com o olhar diante da população. Após essa votação de hoje, garanto para os senhores, ninguém sairá daqui vilão, e muito menos herói. Mas nós precisamos sair daqui nessa noite com a consciência tranquila de que fizemos o melhor e votamos de acordo com aquilo que avaliamos. E por isso me sinto tranquilo para futuramente ou posteriormente nessa sessão declarar o meu voto. Mas deixo claro para os senhores vereadores que hoje nós temos uma missão, sim, mas uma missão que todos nós já decidimos carregar. Que Deus abençoe todos vocês e que nós hoje possamos tomar a melhor decisão para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Anderson. Dando seguimento, através da nossa inscrição para uso da tribuna, a vereadora Irani Aparecida Marçom. Peço licença aqui para tirar a máscara. Tiro o brinco. Eu tiro o brinco. Boa noite a todos, senhor presidente, os nobres vereadores, prefeito Edson Marcusso, os nossos assessores que se encontram aqui na casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Não consegui decorar tudo, então eu vou ler aqui. Foi o meu, o meu coração que me pôs isso aqui. Dentre todas as atribuições conferidas ao vereador pela Constituição Federal, o julgar das contas do prefeito municipal é uma delas. Assim, o julgamento final é definitivo dessas contas e está sendo preferido nesta noite. A decisão da Câmara não pode ser substituída pelo Tribunal de Contas, cujo parecer técnico tem natureza meramente opinativa. Sabemos o quanto é difícil desconstituir um parecer técnico emitido por um órgão técnico como o Tribunal de Contas. No entanto, há situações que merecem ser revistas e melhor analisadas quando se depara com o caso concreto. Em relação às contas do prefeito no exercício de 2016, a qual recebeu parecer desfavorável pelo TSE em determinados assuntos, quando analisamos os fundamentos jurídicos trazidos pela defesa do prefeito, assim como o parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, verifica-se em situações semelhantes ocorridas em exercícios anteriores do município de Boituva e em outros municípios receberam diversos pela Corte de Contas, o qual opinou nas ocasiões pela regularidade. A votação aqui manifestada, caso seja de rejeitar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não impede a eventual responsabilização em outras instâncias, se assim for o caso. O voto aqui manifestado tem natureza política e não técnica, só que o meu voto hoje não está respaldado somente no voto político, mas um fundamento no parecer técnico da Comissão de Orçamentos e Finanças, que fez uma análise detalhada de todos os pontos que levaram à rejeição das contas do TSE. E, ao final, opinaram pela regularidade das matérias. Também leva em conta os investimentos que ocorreram na época, a área da saúde, educação, aos quais atingiram os índices superiores àqueles fixados pela Constituição Federal. Investimentos esses fundamentais para o crescimento da cidade, formação do cidadão e redução da desigualdade social.
Além do mais, observâncias dos gastos com pessoal, atendimento de lei da transparência fiscal, encargos sociais, pagamentos de precatórios, todos reconhecidos a regularidade da matéria do TSE. Portanto, os motivos que levaram à rejeição das contas foram amplamente debatidos aqui, não só pela defesa, mas também pela COF, que, analisando tecnicamente, afastou as irregularidades, as quais comungo da mesma opinião. No meu entender ainda, a eventual irregularidade apontada pela Corte de Contas não foi motivo para afastar a opinião popular que elegeu democraticamente o senhor Edson Marcusso como prefeito da cidade. Ressalto aqui o meu compromisso assumido com meus eleitores e com a população de Boituva, para trazer benefício e melhoria e qualidade de vida, sem, contudo, deixar de fiscalizar os atos do Poder Executivo durante o exercício do meu mandato, sem deixar de prestigiar a harmonia entre os poderes. Então é isso aí, gente. Uma boa noite. Boa noite, obrigado, vereador Irani. Passo a presidência ao vereador Anderson e farei uso da tribuna. Boa noite, vereador Anderson, presidente em exercício dessa mesa nesse momento, senhores vereadores, público que nos acompanha em seus lares através da rede social Facebook, TV Câmara, assessores presentes. Também gostaria de saudar aqui o prefeito Edson Marcusso e seu advogado Wendel. Boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer as palavras dos vereadores que me antecederam, pelo estudo, pelo entendimento, pela sabedoria e por não ter deixado de expressar suas opiniões. E acredito que nessa casa todos tiveram o zelo de se dedicar a esse tema, porque sabemos da importância da data de hoje, sabemos da importância dessa votação, desse julgamento. Eu quero aqui já, antecipadamente, agradecer todos vocês, vereadores, porque todos os vereadores, independente se vai usar a tribuna ou não, se dedicaram. Talvez alguns vereadores que nem se inscreveram tenham se dedicado até mais do que nós que estamos usando a palavra hoje. Mas na condição de presidente dessa casa, não poderia deixar de manifestar a minha pequena opinião. Então, até fiz um resumo aqui também. Normalmente não faço resumos, mas para que não erre, farei uma pequena explanação. Voto. Uma pequena palavra de um grande significado. O voto não só representa um ganho para o exercício da soberania popular, mas também a vontade da maioria. Justamente por isso, o voto deve ser respeitado e prevalecer sobre quaisquer interesses e ideologias políticas. Assim, inicio meu discurso tendo como premissa a democracia exercida pelos cidadãos boituvenses que nas eleições de 2020 nos escolheu como seus representantes. A presente sessão tem como objetivo julgar as contas do então prefeito de Boituva quando da investidura do ano de 2016. Ainda que o Tribunal de Contas, subjetivamente, tenha apontado inconsistências, não vejo que o senhor prefeito tenha tido a intenção de lesar os cofres públicos, causar prejuízos à população boituvense ou enriquecer-se às custas dela. Além do mais, verifiquei que a apuração feita pelo Tribunal de Contas restou um tanto quanto contraditória, quando comparada às contas de outros municípios que tiveram parecer favorável com apontamentos similares. Em contrapartida, o parecer emanado pelo Tribunal de Contas foi rebatido ao ofertado pela Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, que realizou um belo trabalho.
com muito profissionalismo, respeitando o regimento, os prazos e buscando ajuda se necessário. Diante disso, o voto contrário ou favorável ao parecer do Tribunal de Contas, que atua como um órgão opinativo, é uma atribuição exclusiva do vereador, eleito democraticamente pelo apreço popular, que deverá ser respeitado, independente das divergentes opiniões. Como bem disse o vereador Anderson, não haverá aqui herói ou vilão. Aqui temos um compromisso com Boituva. Boa noite a todos. Dando seguimento, próximo vereador a usar a tribuna, pela inscrição, vereador Nelson Maciel de Góes. Eu quero pedir permissão para não usar a máscara no dia de hoje. Logicamente, trabalho com saúde pública, mas como todo mundo está vacinado aqui, hoje eu não vou fazer o uso da máscara. Queria, primeiramente, cumprimentar aqui o prefeito do município de Boituva, Edson, seu advogado, meu advogado também, o Wendel. E o meu início do meu discurso, citando o artigo 1º, parágrafo único da Constituição da República, todo poder emana do povo, que exerce o meio de representantes eleitos. Com isso, peço luz e sabedoria a mim, para que eu possa fazer a coisa certa. E a todos nós, verdadeiros e legítimos nesta Casa de Leis, para que possamos não cometer nenhuma injustiça ou abuso. Estudando o parecer do Tribunal de Contas, tive a pretensão de me debruçar sobre o poder de controle da Câmara de Fiscalização exercido pela Câmara de Vereadores em relação ao Poder Executivo Municipal. Analisei, inclusive, os procedimentos adotados nessa Casa de Leis para proceder ao julgamento do chefe do Poder Executivo. E estes, à luz dos princípios constitucionais, que deve, indubitavelmente, nortear tal procedimento administrativo. Hoje estamos julgando as contas do atual prefeito de Boituva, eleito pela maioria dos votos da população deste município. Contas estas que se referem ao exercício de 2016, respectivamente ao interior o mandato do atual prefeito. Justamente por isso, peço venha para tecer as seguintes indagações. Será que a pretensão exaurida por meio do presente procedimento não se trata de um jogo político, cujo real intento atirar o atual prefeito a possibilidade de participar nas próximas eleições? Não seríamos nós, vereadores, eleitos para fazer valer a vontade do povo? E qual se referia à vontade do povo? Ora, na análise dos autos, entendi que não restou demonstrado que o atual chefe do Poder Executivo, senhor Edson José Marcusso, tem agido com dolo ou intenção de prejudicar o erário, enriquecer-se ilicitamente ou sem prejuízo aos princípios constitucionais administrativos. Portanto, não resta claro que o senhor prefeito tenha cometido crime de responsabilidade que possa culminar com a suspensão de seus direitos políticos. E isto porque não ficaram dúvidas de que o dinheiro gasto a mais no exercício de 2016 foi destinado ao povo e atualizado para suprir as necessidades do município, não havendo qualquer prejuízo à nossa Boituva. Destaco que todos os fatos anteriormente mencionados por mim foram essenciais para a formação de minha convicção, para a formação nesta noite, que sabemos que a competência para os julgamentos
anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo, ora representado por nós, vereadores, que fomos eleitos democraticamente. Inclusive, ressalto o ser este julgamento puramente político e não técnico. Além do mais, destaco a votação ocorrida no passado recente, nesta Casa de Leis. Votamos pela cassação do antigo prefeito. Ante isto, pergunto a vocês o que aconteceu. Eu mesmo respondo. Por meio do judiciário, o então chefe do Poder Executivo foi reconduzido ao seu cargo e completou o seu mandato normalmente. Ressalto que a sua administração durante os 4 anos de mandato foi duramente reprovada pelo povo, não sendo reeleito nas eleições realizadas no ano de 2020. E digo mais, eu, investido no mandato que me foi conferido pelos cidadãos boituvenses, não compactuo com nenhuma manobra política realizada para retirar da população o seu direito de escolha do seu representante, que, friso, foi eleito democraticamente e legitimamente em 2020. Na escolha do voto não existe rico, pobre, feio, bonito, analfabeto ou estudando, todos nós somos iguais. Conforme preconiza o ordenamento jurídico pátrio, o Poder Legislativo Municipal é o responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município de Boituva, conforme determina a Constituição da República de 1998, em seu artigo 31. No artigo 31, diz: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma de lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta, dos estados do município ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. No parágrafo 2º, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. No parágrafo 3º, as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame, apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos de lei. E diante de todos os fatos por mim explanados, como representante do povo boituvense, meu voto é o contrário ao do Tribunal de Contas, na razão pela qual seguirei o parecer favorável emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, e o parecer da Constituição de Justiça e Redação, que eu sou o presidente. E digo mais, em um grande prefeito se transforma uma enorme política. Quero parabenizar aqui o Edson pelo seu 5º mandato e, através desse 5º mandato, nesse primeiro semestre, trouxe ao município quase 50 milhões de reais. Parabéns, Edson Marcusso. Isso não vai existir mais com outro prefeito, que já passou um aí, que não fez isso nos 4 anos. Muito obrigado. Para uso da tribuna, o vereador Tiago de Castro Souza.
tira a máscara, estamos no distanciamento aqui. Excepcionalmente agora no uso da minha tribuna. Bom, novamente, boa noite a todas e a todos, aos nobres pares, ao qual tenho muito respeito pelo posicionamento aí de cada um. Espero que faça a melhor escolha que os seus corações aí e os seus conhecimentos, as análises sentirem. Cumprimento a defesa do prefeito, através do seu advogado, Wendel. Cumprimento o prefeito que está aqui. Fico feliz com a presença de vocês, pois nós possamos fazer um debate aqui, uma discussão clara, olhando nos olhos. Como eu sempre disse, independente se fosse apoiar ou não faria com perfis falsos, faria olhando nos olhos, usando do meu perfil, e assim estou fazendo de uma forma digna. Bom, quero fazer algumas ponderações aqui, considerações. Primeiro, é falar sobre o Tribunal de Contas, e também o Ministério Público de Contas, que não foi citado aqui, mas o Ministério Público de Contas também fez um parecer, um relatório desfavorável às contas de 2016 do prefeito Edson Marcusso. Claro que não é o Tribunal de Contas que vota as contas do prefeito, quem vota é a Câmara, mas vale lembrar que quem vota as contas da Câmara é o Tribunal de Contas. E por que eu estou falando isso? Da mesma forma que o prefeito e os vereadores foram democraticamente eleitos e têm essa representatividade garantida pela Constituição, o Tribunal de Contas, ele também tem as suas atribuições garantidas pela Constituição. Então não podemos aqui minimizar como se fosse um simples relatório. Tanto é que a Constituição Federal previu que para derrubar um parecer prévio do Tribunal de Contas é necessário o voto de 2/3 dos vereadores, o que nessa Câmara representa 9 vereadores. Então por aí já fica expressado a importância desse relatório prévio do Tribunal de Contas, que vale ressaltar que é um órgão técnico que só julgam contas e foram instituídos pela Constituição Federal para exclusivamente analisar e julgar as contas das prefeituras. Então é um órgão que é livre, pelo menos aqui no nosso município tão pequeno, livre de interesses políticos e de rixas políticas, como foi colocado aqui. Eu vejo que o Tribunal de Contas, acertando ou errando, é um órgão técnico que está fazendo o trabalho deles da melhor forma possível. Quero deixar bem claro aqui mais uma vez, já falei isso durante o mandato passado, reitero, e quem sabe, está aqui sabe que é verdade. Secretários que estão nos acompanhando, o próprio prefeito e os vereadores. Eu faço uma política independente. Eu não tenho cargos de indicação nem na prefeitura e nem em empresas terceirizadas. O prefeito, todos os secretários sabem isso. Eu nunca fui pedir cargo para ninguém. Não tenho privilégios nas minhas solicitações. As minhas solicitações, assim como a maioria dos vereadores, com certeza entram na ordem de trabalho, de acordo com a sua cronologia de execução. Não tenho acordos políticos dessa esfera e nunca terei, para poder prezar e continuar com uma política independente que eu sempre fiz e prezei. Meu voto hoje é por minha convicção política, independente do nível de amizade, de apreço que eu tenha pelo prefeito. Eu quero pontuar aqui alguns pontos da defesa. A defesa trouxe aqui a argumentação que em outras cidades foram aprovadas as contas que estavam parecidas. Vale elencar que essa defesa também foi apresentada para o Tribunal de Contas. E assim como as contas, teve o parecer prévio rejeitado as contas, quando foi recorrer ao pleno do Tribunal de Contas, também, por unanimidade, diga-se de passagem, com uma ressalva, mas por unanimidade, rejeitou a argumentação de defesa, alegando que cada cidade tem as suas particularidades. Quando falou aqui das contas de 2017, que foram aprovadas, vale ressaltar que foram aprovadas com ressalva. Porque o Tribunal de Contas, eles costumam ser mais benevolentes quando o prefeito está no seu primeiro ano de mandato. E vão endurecendo com o passar dos anos, pois eles alertam antes, eles não chegam punindo. Por isso, as contas de 2017 foram aprovadas, mas aprovadas com ressalvas. E já as contas de 2018, do ex-prefeito, foram reprovadas e em breve estará aqui também para votação. Falar sobre o orçamento não computado, a Corte também versou sobre isso. Em algum momento citou que mesmo que tivesse sido computado o valor do pré-sal, as contas ainda assim
estariam viciadas de irregularidades graves. Outro ponto que a gente tem para falar aqui, que eu vou ressaltar mais uma vez, é que, ao contrário do que foi dito algumas vezes, a decisão da Câmara, da Corte, não foi de 2-1, foi por unanimidade. E tudo isso trouxe aqui a defesa. Muitos alegaram aqui, e a defesa está fazendo o papel dela. Mas uma coisa que a defesa não explicou para mim, e ficou faltando: o sistema ODESP, que é a Auditoria Eletrônica do Estado, avisou a Prefeitura por 8 vezes em 2016 que estava em descompasso dos gastos com a arrecadação e que isso estava gerando um déficit orçamentário. 8 vezes. Em 4 oportunidades, fiscais do Tribunal de Contas vieram até a Prefeitura e também alertaram que os gastos estavam em descompasso. Então, a Prefeitura, o Tribunal de Contas não chegou reprovando, dando parecer contrário às contas. A Prefeitura foi avisada 12 vezes, pelo menos, que estava em descompasso seus gastos com a sua arrecadação. E isso eu não consegui observar na defesa uma justificativa plausível. O porquê se deu isso? Desses 12 avisos, e a Prefeitura nada fez para sanar esses erros, essas irregularidades, essas inconstâncias no seu orçamento. As notificações, como eu acabei de dizer, não foram atendidas. E o que explica também o grande déficit orçamentário que ficou nas contas de 2017. Eu, de maneira alguma aqui, eu quero, vamos até dizer no popular, passar um pano para o ex-prefeito. Porque quem acompanha essa legislatura sabe que eu mesmo já coloquei o ex-prefeito, na minha ótica, com razão, fiz mais de 5 denúncias no Ministério Público contra o ex-prefeito. Só que a realidade é, 2017 chegou com as finanças totalmente defasadas, um caos financeiro. E também pelas contas de 2016, com certeza. Então, as contas, como bem disse, não foram chegadas reprovadas, foram avisadas e nada foi feito. E tem um detalhe que eu tenho que dizer, que os recursos foram negados. E eu quero dizer o porquê que eles foram negados. Quais foram os apontamentos iniciais? O déficit orçamentário, o déficit financeiro, entre outros. E o que isso apontou o Ministério Público? Que para mim deu um impacto muito grande. Resultado financeiro negativo de 240,27%. Então o resultado financeiro só de 2016 foi negativo em 240%. O aumento da dívida de longo prazo, só no ano de 2016, foi de 131,11%. O aumento da dívida ativa foi de 129,59%, só no ano de 2016. Então foi por isso que o Tribunal de Contas deu um parecer contrário à aprovação das contas, por esses motivos e outros. Isso tudo em um ano. Se nós fôssemos somar os 4 anos da legislatura, com certeza esses déficits seriam maiores. Aqui nós não estamos falando da atual gestão. Igual eu já falei, prefeito, você tem ótimos secretários, a gestão está indo bem, mas nós estamos aqui para falar das contas de 2016, que foi o mandato de 2012 a 2016. Isso sem falar, pessoal, que vale ressaltar que não foi dito por algum vereador. Foi movimentado do orçamento originalmente 53 milhões. Isso corresponde a mais de 26% do orçamento. Ah, mas a Câmara aprovou 17% para o prefeito poder movimentar no orçamento sem autorização prévia. Um absurdo! Uma Câmara Municipal aprovar um orçamento com 17% de margem para se mexer sem autorização prévia legislativa é um absurdo. Para quem não conhece, o que acontece? 53 milhões no orçamento, 26%, um dinheiro que estava previsto para ser gasto aqui, que a Câmara autorizou, ele foi gasto em outras áreas. Não estou falando aqui da licitude ou de dolo, estou falando de planejamento orçamentário, tá? A questão é essa, planejamento orçamentário. E o que a legislação brasileira não permite que seja feito, essa movimentação financeira, porque o que é aprovado na Câmara tem que valer. Agora eu quero falar para vocês como eu tirei aqui as diretrizes para julgar essa situação, que realmente é muito difícil, porque o prefeito, como bem disse aqui, está no 5º mandato,
foi eleito democraticamente. Vale ressaltar que essa votação, independente do resultado, não tira o prefeito do cargo. A penalidade dele pode ser posteriormente nas outras eleições ficar inelegível. Então é bom deixar isso muito claro. Outra coisa que é bom deixar claro, que não foi ninguém daqui dessa Câmara que arrolou esses processos no prefeito. Isso daqui já é coisa que vem do passado e agora nós estamos aqui nessa incumbência, não podemos fugir. Primeira coisa que eu usei de diretrizes, eu li todo o processo. Eu não pedi para ninguém ler por mim, porque se alguém lesse por mim, eu ia ter que acreditar no que o outro está falando. Então eu mesmo li o processo. E as dúvidas que eu tive, eu tirei com profissionais técnicos da área. Foi isso que eu fiz, para poder formar minhas próprias convicções e não depender dos outros. A terceira foi ver o comportamento do prefeito na legislatura de 2012 a 2016. Teve alguns outros máculas no mandato, fora essa do Tribunal de Contas? Teve outros problemas? Teve os outros apontamentos? Isso eu levei em consideração. Isso eu estou falando por mim. E por último, o que eu levei em consideração também, qual foi o resultado prático que esse processo das contas rejeitadas de 2016 trouxeram como consequências para a população de Boituva. E isso eu vou trazer agora o ponto que eu observei. Falando do comportamento da gestão de 2012 a 2016, eu estou com uma matéria aqui do dia 8/6, agora de junho de 2021, do G1, que o título é STJ mantém condenação do prefeito de Boituva por contratar em excesso servidores comissionados. Decisão de primeira e segunda instância. O prefeito foi condenado em segunda instância por contratar funcionários em comissão, aqueles que não precisam de concurso, aqueles de livre indicação e em demasia. Aumentou entre 2013 e 2015 de 153 comissionados para 213. E por isso foi condenado e responde. Foi condenado à perda do cargo, à perda das funções públicas por 3 anos e pagamento de multa. Porém, o prefeito ainda vai recorrer no próprio STJ e no Supremo Tribunal Federal. E ele só pagará essas penas se for julgado em última instância. Outro caso foi de dia 13/12 de 2019. Justiça aceita a denúncia contra ex-prefeito de Boituva por crime contra a administração pública. Processos investiga crime como associação criminosa, peculato e fraudes em licitação. Também matéria do G1. Justiça aceitou a denúncia contra o prefeito por crimes contra a administração pública. Não só o prefeito, mas outras 18 pessoas também foram imputadas nesse processo e irão responder para a justiça. E agora, mais recente, no dia 19 de maio de 2021, foi protocolado pelo Ministério Público da comarca um apontamento também em fraude de licitações, mas aí uma outra situação, onde tem outras pessoas arroladas, que também, não sei como está esse processo, se o prefeito já respondeu alguma coisa na justiça, mas fato é que no dia 19 de maio, o Ministério Público fez outra denúncia. Então essa aqui é a terceira, e todas essas referentes do mandato entre 2012 e 2016. E também, por conta desses casos aqui, não sei agora no momento, mas em algum momento o prefeito teve os bens bloqueados, que a justiça indisponibilizou os bens por conta desses processos. Então, foi uma das coisas que eu pontuei para poder fazer a minha análise. E o quarto, esses déficits orçamentários, aqui fique bem claro que nesse julgamento não tem provado nada de crime ou de intenção dolosa. Aqui a gente está falando aqui de questões técnicas orçamentárias. Nesse debate de hoje. Fora esses outros aqui que eu falei, que não tem a ver com a casa, eu estou falando para embasar. Mas o de hoje, o que fica de prejuízo para a cidade, é que esse déficit orçamentário, esse rombo nas finanças, falta dinheiro depois para políticas públicas de saúde, para remédio, para educação, para outras situações. É por isso que o Tribunal de Contas não aceita, é por isso que o Tribunal de Contas vem avisando nos outros anos, é mais benevolente e no último ano de mandato eles são mais rigorosos. E para finalizar meu uso da tribuna, eu ouço alguém às vezes falando, principalmente pessoas correligionárias do prefeito, que os vereadores são todos com o prefeito. Eu posso falar por mim, não falo por ninguém, tá, gente? Estou falando só exclusivamente por mim. Eu estou com o prefeito no que for bom para a cidade. E estarei hoje e amanhã e sempre. Mas não sou do prefeito. Eu devo e sou da população boituvense. O meu compromisso é com o povo. E para fechar meu uso da tribuna, o que eu quero dizer é que mais uma vez estou aqui votando com convicção.
botando a minha cara a tapa, falando o que eu penso, independente se vai magoar alguém ou não, mas estou falando o que eu penso e mostrando o meu posicionamento e as minhas argumentações para o meu posicionamento e para o meu voto dessa noite. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Dando seguimento, nesse momento, faremos a votação de forma nominal. O vereador deverá manifestar se aprova ou rejeita as contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativas ao exercício de 2016. Considerando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as contas só serão aprovadas mediante o voto de 9 vereadores. Sendo aprovadas, considerar-se-á aprovado o projeto de decreto legislativo número 42/2021. Sendo rejeitada, será emitido novo decreto com resultado de julgamento. Passo ao senhor secretário que faça... não é necessária a chamada nominal. Eu peço ao senhor secretário que faça apenas a chamada nominal para a votação. Lembrando que o vereador deverá se manifestar se aprova as contas ou reprova as contas de 2016. Vereador Adilson. Aprovo. Vereador Anderson. Aprovo. Vereador Antônio. Aprovo. Vereador Flávio. Aprovo. Vereador Irã. Aprovo. Vereador Irani. Aprovo. Vereador Joelmir. Aprovo. Vereador Lucas. Aprovo. Vereadora Maria Cecília. Desaprovo. Vereador Nelson. Aprovo. Vereador Rafael. Aprovo. Vereadora Sandra. Aprovo. Vereador Tiago. Desaprovo. Dando seguimento, as contas anuais do exercício de 2016 foram aprovadas por unanimidade de votos, aprovado pela maioria, sendo 11 votos favoráveis, ou seja, aprovados, e 2 votos desfavoráveis, desaprovados ou reprovados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Tenha uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.